e te coloca lá junto com ele para mostrar que ele é Deus, que muda a história é ele, que quem faz é ele, e que o homem, se estiver junto com ele, vai ter a vitória garantida em suas mãos. Jesus Cristo com os seus discípulos, naquele momento de oração em particular. Crente é preciso ter particularidade com Deus. Mais do que ir à igreja aos domingos, mais do que frequentar a igreja semanalmente, é preciso ter particularidade, comunhão e intimidade com o seu Deus, para que você venha entender a personalidade do Cristo a quem vocês servem. E quando Jesus Cristo sai da oração, ele encontra seus discípulos e faz ali uma pergunta. Ele olha para aqueles amigos dele, aqueles que seguiam ele, aqueles que comiam, que cercavam a mesa com ele, ele lança a pergunta e diz: olha, o que é que o povo aí fora estão dizendo acerca de mim? E os discípulos começam a responder e diz: Jesus, alguém diz que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, alguns acreditam que tu é um dos profetas do Antigo Testamento que morreu e ressuscitou. Olha só a maneira, a visão que o mundo tinha acerca do Cristo, em especial o Israel, no período em que Jesus lançara a pergunta. E nós fazendo um paralelo aos dias de hoje também, a coisa parece que está do mesmo jeito. Jesus lançasse a pergunta, vamos supor, se o Cristo lançasse a pergunta hoje, em pleno século 21, ano de 2016, o que é que o Brasil diz acerca de mim? Se lançasse um plebiscito ou uma pesquisa, se o IBGE quisesse lançar uma pesquisa para saber quem era Jesus, quais seriam as respostas, irmãos? Alguns iam dizer que era um líder que estava em ascensão, um líder de um pequeno grupo religioso, alguém que era ousado, alguém que tinha uma maneira de pregar sobre Deus diferenciado, o que o caracterizava. Isso era o fato dele ser perseguido. Talvez essa seria a resposta das pessoas acerca de Jesus Cristo na atualidade. Jesus lança a pergunta para o discípulo, perguntando o que o mundo achava. Muitas das vezes Jesus lança a pergunta para nós, irmãos, para nós responder, para nós entender qual é a visão que o mundo tem de Jesus Cristo. E nós sabemos que a visão que o mundo tem de Jesus é diferente da visão do verdadeiro cristão. O mundo caminha em um patamar, o mundo caminha em uma linha de raciocínio, mas aquele que está firme em Jesus Cristo, ele caminha em uma dimensão espiritual e ele consegue identificar, observar e aprender que a visão que o mundo tem de Jesus é uma visão totalmente ultrapassada, é uma visão mesquinha, é uma visão totalmente errada do padrão bíblico. Jesus pergunta e os discípulos respondem. Sabe por quê? Porque o mundo não estava lá perto de Jesus. Aqueles que tinham a visão errada de Jesus não se encontravam perto dele para responder. E quem responde são os seus discípulos. E Jesus agora vai lançar pergunta para aqueles que estavam com ele e diz: e vocês? O que vocês dizem? O que vocês acham que eu sou? E aí se levanta um, por nome de Pedro, e diz: olha, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Em algumas outras passagens narradas por outros escritores, ele diz que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: e tu és Pedro. Essa revelação não veio de ti mesmo, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai. Sabe o que é isso, irmãos? Jesus às vezes quer saber o que o mundo acha dele, e Jesus observa com os seus olhares que são como chama de fogo, os seus olhares que estão sobre todas as coisas, e ele vê que o mundo acha que Jesus é simplesmente um líder religioso. Jesus foi uma espécie de filósofo que andou há mais de 2000 anos atrás em Israel pregando algumas doutrinas que ofendiam o judaísmo. Alguns acham que Jesus é simplesmente uma espécie de Tarzan que morreu na cruz só de cueca. Mas aqueles que são verdadeiros adoradores, eles olham para Jesus com um olhar diferente. Eles olham para Jesus com uma visão que vem de uma revelação de Deus, e eles conseguem observar
que Jesus não é só um filósofo, que Jesus não é só alguém que mudou a doutrina do judaísmo, que Jesus não é só um homem bom que curava, que operava milagre, mas que acima de tudo isso Ele é o Filho do Deus vivo. Sabe o que isso significa? É que todas as coisas que Deus deu para Ele também pode ser nossa por direito, à medida que nós viemos conhecer e testificar acerca dele. Pedro testifica de Jesus dizendo que Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma visão totalmente, integralmente espiritual. Por que Pedro testificou daquela maneira? Porque até então Pedro estava ligado com as coisas de Deus. Só se pode testificar verdadeiramente, da maneira correta sobre Jesus, quando nós estamos na plena comunhão com Deus. Se nós não estivermos na comunhão com Deus, nós não vamos saber testificar acerca do Cristo. Pedro, ele diz quem é Jesus em uma dimensão que nenhuma outra pessoa conseguiu explicar, em uma dimensão, de uma maneira que o mundo não sabia falar, de uma maneira que os seus outros companheiros não soube como falar, mas Pedro, ele rasga o verbo, ele quebra o protocolo. Eu acredito que naquele momento ele é tomado por uma unção diferente, uma ousadia santa, e diz: olha Jesus, eu não sei o que os outros acham de ti, mas uma coisa eu te digo, que tu és o Cristo, porque eu sinto que tu és. Aleluia! É preciso testificar de Jesus. E eles estavam acabando de sair da oração. Irmãos, às vezes o crente, depois de um momento de particularidade com Deus, depois de um momento de um culto como esse, que você sente a presença do Espírito Santo, ou quem sabe depois de uma vigília que você sobe o monte e sai na unção, ou quem sabe depois de uma oração do círculo de oração, ou uma oração pela manhã que você sai cheio da graça e do poder, Jesus vai te chamar uma responsabilidade e vai te fazer alguma pergunta. Ele vai dizer: meu filho, o que você testifica de mim? Meu filho, você acabou de sair de uma particularidade comigo, o que é que você tem a dizer acerca de mim agora? O que é que você tem a dizer acerca da minha personalidade? Não adianta só ir para o culto, para a igreja, para a oração e não testificar de Jesus. É preciso participar, é preciso ter comunhão com Ele, mas também é preciso abrir a boca ao mundo e dizer a revelação que Ele tem derramado sobre a tua vida. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus em Israel, ele era conhecido por algumas características e algumas situações, até porque no hebraico o nome de Deus é impronunciável, é apenas algumas consoantes. E na tradução para a Bíblia Sagrada do português foi acrescentado algumas vogais para com que fosse possível pronunciar o chamado Yahvé. Mas em hebraico o nome de Deus ele é impronunciável, e Deus se apresentava ao povo de Israel em algumas situações, em algumas características, em algumas situações específicas, como por exemplo em guerras onde ele vencia, Jeová Nissi, o Senhor a nossa bandeira, ou quem sabe em outras situações ele se apresenta como Jeová Jiré, o Deus da providência, Jeová Rafá, um Deus que sara, e alguns outros títulos que é dado para Deus no Antigo Testamento. Então Deus era conhecido em algumas situações, mas ele enviou o seu Filho Jesus Cristo e disse: olha, tu vai lá, meu filho, e agora tu vai fazer com que o povo me conheça de uma maneira diferente, porque até então o mundo me conhece por alguns títulos, até então o mundo me conhece por algumas obras grandes que eu realizei na terra, mas quando tu descer, tu vai lá e tu vai mostrar para eles como que o meu reino é diferente. Tu vai mostrar para eles, explicando, comparando com a terra, como que é o meu reino. Tu vai lá até a terra e vai pregar aos homens qual realmente é o sentido da vida, qual realmente é a minha vontade para os homens. E a Bíblia é voltada e centralizada nesse fato: um Deus que envia o seu Filho único para morrer por um povo pecador, dando ali ênfase, abertura, conhecimento e oportunidade para com que eles viessem ter o conhecimento do que era o céu, de como seria o céu, e oportunidade de ir para o céu. E quando Jesus vem, ele começa a pregar
ele é rejeitado por muitos, como eu li no final do versículo, do texto que eu li, versículo 22. Ele era rejeitado pelos anciãos, pelos escribas, pelos fariseus, pela alta corte. Os líderes religiosos da época olhavam para Jesus e, mesmo conhecendo a lei de Moisés, mesmo conhecendo alguns pergaminhos de uns dos profetas, de muitos profetas do Antigo Testamento, o povo tendo conhecimento de toda esta gama de informação acerca de Deus, não souberam testificar verdadeiramente sobre Jesus, ao ponto de o rejeitarem. Não funciona diferente nos dias de hoje. O povo tem muito conhecimento de teologia, muito conhecimento de filosofia, até muito conhecimento da letra da Bíblia Sagrada, mas quando diz respeito à essência da revelação do poder de Deus, eles não conseguem sequer testificar acerca de Jesus. Lê muita Bíblia, lê muito livro que o ajudam, mas não estão na plena comunhão de Deus para receber a revelação e testificar verdadeiramente. É preciso estar na comunhão, é preciso ter unção, é preciso, depois da particularidade com Deus, você saber que vai ser interrogado e vai ser preciso responder corretamente acerca daquele que você está servindo. Pedro testifica desta maneira. Jesus Cristo conversou com eles e disse: olha, vamos parar por aqui. Ninguém mais deve saber sobre isso, porque eu vou ser entregue nas mãos daqueles que vão me crucificar. Sabe o que é isso, irmãos? Deus, quando vê que realmente você sabe testificar de Jesus e tem alguém lá fora que não sabe testificar, está errado, que vai zombar de você, ele diz: olha, nós vamos privar isso aqui. Eu vou te deixar em um momento de comunhão comigo, para com que os outros não venham te apedrejarem por conta daquilo que eu te dei. Paulo era alvo de chicotadas, Paulo era alvo de injúrias, de calúnias, simplesmente porque ele andava com a revelação de Deus. E o mundo não consegue resistir a alguém que anda com a revelação de Deus. Para eles incomoda. Se você diz que é crente, só pelo fato de você falar que é crente, você já começa a ser olhado de uma maneira diferente, você já começa a ser rejeitado em alguns ambientes, você já começa a ser privado de algumas coisas, só pelo fato de você ser crente e as pessoas verem que você anda com a revelação de Deus. Foi por isso que Jesus disse: Pedro, nós vamos ficar com esse assunto em particular por aqui. A sua particularidade com Deus, não divulgue para ninguém. É só entre você e ele. Tem pessoas que parece que amam subir num púlpito como esse para pregar e dizer: eu faço jejuns tantas vezes por semana, eu oro tantas horas na madrugada, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço dessa maneira. Para que isso, irmãos? A nossa particularidade com Deus só diz respeito a nós e a ele. Falar isso em público é querer se exibir, é querer achar que é mais do que os outros. Nós não precisamos disso. Se está em comunhão com Deus, deixa ele te usar da maneira que ele quer, e deixa essa particularidade só com você e ele, porque é assim que ele estabeleceu com você. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Mas uma coisa me chama a atenção: só se pode testificar de alguém, irmão Caetano, quando se conhece. Sabe por que Pedro testificou verdadeiramente sobre Jesus? Porque ele conhecia Jesus, ele andava com Jesus, ele comia com Jesus, ele tinha visto Jesus operado diversos milagres, ele viu Jesus Cristo, aqui nos versículos anteriores, multiplicar pães. Ele disse: não, esse aqui não é um homem comum. O mundo lá fora está dizendo que é Elias, mas eu creio que ele é mais do que Elias. O mundo lá fora está dizendo que ele é João Batista, mas eu creio que ele é muito mais. O mundo lá fora está dizendo que ele é um dos profetas que ressuscitou, mas pelo que eu tenho visto, eu creio que ele é muito mais do que isso. Ele é o Filho de Deus, ele tem uma comunhão e um poder maior, ele fala de uma maneira diferente, ele tem uma virtude diferente, que alguém toca nele e sai poder, ele tem um amor incondicional para com as pessoas. E eu creio que ele não é só um profeta,
Ele é mais do que isso, Ele é o Filho de Deus. Sabe o que é isso? Intimidade, conhecer verdadeiramente. Eu pergunto para você nessa noite, quem é Jesus para você? Quem é Jesus? O que significa Jesus na tua vida? Hoje em dia, irmãos, todo mundo conhece quem é Jesus. Chega numa praça como essa, pergunta, alguém sabe quem é Jesus? Todo mundo vai saber. Não, Jesus foi um cara bacana e tal, que operou milagres. Jesus Cristo foi um homem bom, que morreu numa cruz para salvar o mundo. Todo mundo conhece Jesus em teorias, e muitas das vezes teorias erradas. É preciso entrar a fundo na essência do contexto, do sentido da história, para poder entender a revelação de Deus para a comunidade. Irmãos, não foi simplesmente um homem que apareceu do nada e morreu e ganhou um número enorme de seguidores, não. Não é só isso. Nós estamos falando do Filho de Deus. Alguém que estava sentado no trono real do céu e que desce com o objetivo de dar uma nova oportunidade à humanidade que estava perdida. Quando a Bíblia Sagrada diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão afastados de Deus, Deus enviou o seu Filho para com que reconciliasse com Ele o mundo. Aqueles que estavam afastados dele têm a oportunidade agora de vir para perto dele. E para vir para perto é preciso testificar. Que, como eu estava falando, só se testifica quando eu sei realmente quem Ele é. Para alguns, Jesus é simplesmente um bom advogado, porque só conheceu Jesus quando Jesus foi lá e resolveu a causa dele. Para alguns, Jesus é simplesmente um bom médico, porque no momento de dor ele clamou e Deus foi lá e curou a enfermidade. Para alguns, Jesus é simplesmente um bom provedor, porque no momento da necessidade ele clamou e Jesus deu a graça, mostrou a providência. Para alguns, Jesus só é conhecido em pequenas partes, em pequenas situações, em algumas particularidades. Mas para nós que somos cristãos, tem que ser conhecido Jesus como um todo, como um Filho de Deus. Nós temos que conhecer Jesus muito mais do que isso. A nossa visão acerca de Jesus, da personalidade dele, tem que ser além do que o mundo acha, tem que ser além do que nós achamos, tem que ser além do que nós achamos que já está bom. Nós precisamos conhecer esse Cristo melhor. Precisamos conhecer mais a Jesus Cristo. Sabe por que Pedro testificou verdadeiramente? Ele conhecia e estava perto. Sabe por que o mundo testificou errado? Porque não conhecia e estava longe. Quem está longe de Jesus não vai saber dizer realmente quem Ele é. Quem está afastado dos caminhos de Deus não vai ter palavras para caracterizar a personalidade de Jesus Cristo. Mas aquele que está perto, aquele que está na oração, aquele que está nas vigílias, aquele que está no culto, aquele que está adorando em espírito e em verdade, ele está perto de Jesus Cristo. Esse sim vai saber testificar quem verdadeiramente Jesus é. Esse sim vai ter palavras para caracterizar, para falar do amor de Deus. Sabe o que é isso? Deus te chama para perto dele. Ele te chama, muda a tua história, te leva a alguns patamares espiritual, te revela muitas coisas, mas ele diz: meu filho, chegou a hora, minha filha, chegou a hora, vai no mundo, abre a tua boca e diz quem eu sou. Meu filho, quem você acha que eu sou? Meu filho, já está na hora de testificar o que eu fiz na tua vida, já está na hora de abrir a boca e revelar ao mundo quem é esse Jesus, já está na hora de nós abrirmos a boca, irmãos, e mostrar para o mundo o que Jesus fez na nossa vida. Ele mudou a nossa história, Ele nos arrancou do fundo do poço, Ele transformou a nossa família, Ele curou nossas enfermidades, Ele nos lavou com o seu sangue carmesim, Ele abriu as portas do céu, Ele está nos dando a oportunidade de sermos salvos. Esse é o verdadeiro testemunho acerca de Jesus Cristo. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus.